26ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater, receber da Secretaria de Estado da Educação as regras do processo de contratação temporária da rede estadual do ano de 2025. Passa-se à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência vai convidar para compor a mesa dos nossos trabalhos as seguintes convidadas. Nós somos todas mulheres nessa audiência. O que quer dizer que, via de regra, o mundo vai ficar melhor, pelo menos nesta mesa, né? Eu quero chamar, nós estamos com 2 representações, né, da Secretaria de Estado da Educação. Então, vamos chamar a Mércia das Graças, que é assessora da Diretoria de Gestão de Pessoal do Sistema Educacional, e a Marina, que é analista educacional e inspetora escolar da Secretaria de Estado da Educação. As 2 representando a pasta. Por favor. Nós vamos chamar também os nossos sindicatos presentes nessa audiência. Quero convidar para estar conosco a Denise, nossa coordenadora geral do Sindiúte, a Giovana, presidenta da Associação Mineira dos Inspetores Escolares, a AMI, e a Carmen, nossa presidenta do Sindicato das Especialistas, porque as mulheres são em ampla maioria, da Educação Básica, o Sindesp. Eu quero registrar ainda que estão conosco Idalina Franco, da direção estadual do Sindiúte, a Suzane, que é da assessoria jurídica do Sindiúte, o Josias, que é da diretoria de gestão de pessoal do Sistema Educacional da Secretaria de Estado da Educação, e o Lucas, que é assessor de relações institucionais da Secretaria de Estado da Educação. A Neuzete, também da direção estadual do Sindiúte, que eu quero convidá-la para vir para cá, Neuzete. E acho que somos nós nessa audiência. Deixa eu explicar para vocês por que estamos fazendo uma audiência numa sexta-feira de manhã. Nós sabemos que a rede estadual ela tem milhares de profissionais que são contratados temporariamente. Contratados, convocados, né? São as 2 expressões, antes designados. E nós sabemos também que são milhares de profissionais que vivem numa situação de muita precariedade. Os contratados, convocados temporariamente, eles não têm carreira, né, porque ela é exclusiva de servidor efetivo, o que quer dizer que você tem aí milhares de servidores que dedicaram a vida ao Estado e não progridem na carreira, não são contratados pela sua formação. Não é? Quantos professores têm um mestrado, um doutorado e são contratados pela licenciatura plena? Quantas ASBs têm ensino médio e são contratadas como se tivessem o ensino fundamental incompleto? Então, a ausência de uma política de carreira já traz aí uma desigualdade, né, de condições com os contratados temporariamente. A falta de uma política permanente de concurso público, o que faz com que as pessoas tenham menos oportunidades de concorrer a uma vaga como servidor efetivo, né? Isso é estrutural no Estado. E a própria demora nas nomeações, né? As nomeações elas acontecem muito pouquinhas de cada vez, o que faz com que vá atrasando, né? Vai demorando o ingresso desse trabalhador como efetivo e, portanto, de todas as questões, que são poucas, mas são importantes, questões relacionadas à carreira. São profissionais que, contratados temporariamente, mesmo contratados para todo o ano letivo, existem situações em que eles são dispensados antes do término do ano letivo. A municipalização forçada, que é o mãos dadas, faz com que servidores hoje tenham que buscar contratação em outros municípios. Isso acontece muito no interior de Minas. A pessoa vai e volta todo dia. Ela mora no município, trabalha em outro município. Isso também é muito comum que na região metropolitana, né? Das contratações aqui entre municípios. Enfim, gente, são milhares de profissionais que dedicam a sua vida à escola, e são muito invisibilizados, né? Portanto, essa audiência não vai resolver esses problemas. Mas essa audiência é uma forma da gente trazer transparência, da gente dar a oportunidade de um debate público, das pessoas terem acesso às informações sobre a contratação. Nós chamamos, né, os sindicatos que representam os profissionais da educação
para que eles são os representantes desses profissionais e que, portanto, eles têm condições de trazer os problemas, porque são os sindicatos que estão no dia a dia aí da vida da categoria. Então, esse é o nosso objetivo. Então, é uma audiência. Nós combinamos aqui previamente a dinâmica. As representantes da secretaria, a Mércia e a Marina, vão trazer os seus... vão trazer as informações. Eu pedi a elas que elas pudessem trazer o mais detalhado possível. Vai ter apresentação? Vai ter uma apresentação. Então, essa apresentação ela fica disponível no portal da Assembleia. Só consultar essa audiência, vai lá, você vai ter o acesso ao arquivo. E aí, depois da explicação da secretaria, nós vamos abrir para os nossos 3 sindicatos, o Sindiúti, a AMI e o Sindesp, que estão aqui conosco, e vamos fazer aí, né, naquilo que for de esclarecimento, naquilo que for solicitações de mudança. Vamos trabalhando aqui, né, nesse diálogo que a Comissão de Educação está se propondo a fazer. Tá bem? Também, se as pessoas tiverem dúvidas, durante essa audiência, fica um chat, né, que as pessoas podem trazer seus questionamentos, seus posicionamentos. A gente vai lendo aqui durante a audiência, para que a gente cumpra essa função, né, de esclarecimento, de informações. A contratação temporária, por si só, já é muito precária para o trabalhador. Então, se nós pudermos ter o mínimo de zelo, né, o mínimo de cuidar dessas pessoas, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer para quem se dedica aos cargos da educação, seja nas escolas, seja nas superintendências regionais de ensino, que nós também temos as contratações temporárias. Então, esses são os nossos objetivos. E vamos passar aos trabalhos, então. Quem vai começar? Pode ser. Você é a Marina. Então, nós vamos começar com a Marina, que vai trazer aí a apresentação para a gente. Gente, bom dia a todos, né? Muito obrigada. Primeira vez aqui, a gente fica um pouco nervoso, tá? Da deputada, essa desculpa. Então, eu sou Marina, eu trabalho junto à Diretoria de Gestão de Pessoal do Sistema Educacional também trabalho lá na assessoria, além de ser servidora de carreira, né, como analista educacional e inspetora escolar. Então, a gente tem aí uma trajetória dentro do chão também da sala de aula como professora, e a gente está aqui para apresentar hoje os editais dos processos, tanto o processo seletivo simplificado do administrativo, quanto o processo seletivo do magistério. Tá? Lembrando que a gente está substituindo aqui o Tarcísio, que não pôde participar dessa reunião, tendo em vista que está acidentado. Quer apresentar, Mércia? Eu me apresento? Ela se apresenta? Tudo, e quando você for falar, você se apresenta. Você quer se apresentar também? Quer que você apresente? Bom dia a todos. Mais pertinho do microfone. Bom dia a todos. Meu nome é Mércia, também sou inspetora escolar de carreira, estou na assessoria da Diretoria de Gestão, né, e viemos aqui hoje representar o nosso superintendente, o Tarcísio, e vamos estar à disposição apresentando todas as regras, né, e tentar fazer o máximo de esclarecimento aí para os nossos servidores, que todo ano tem essa luta dessa contratação. Tá? Então, a dinâmica hoje, a gente pensou de apresentar de forma muito objetiva, deputada, todos os critérios, tanto do PSS quanto do PS, né? E depois abrir para os questionamentos e a gente buscando esclarecer todas as dúvidas. Primeiro, a gente queria falar um pouquinho sobre a construção desses documentos, né? Tanto o PSS 03, né, que é o documento hoje normativo que visa a contratação, né, os critérios de seleção, classificação e contratação do nosso quadro técnico administrativo, tanto quanto o processo seletivo do edital 04, né, que vem trazendo lá os critérios de seleção e classificação do quadro de magistério. Tá? Então, como que a gente inicia essa conversa, esse diálogo, né, de construção desses documentos? Primeiro, a gente fala que não é um documento somente da Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos. É um documento que a gente inicia o diálogo antes da finalização do primeiro semestre, né, junto com a Subsecretaria de Educação Básica, para compreender ali quais que são os projetos que a Secretaria vai desenvolver no ano seguinte, né, quais são as demandas
da subsecretaria, pedagógicas, né, Mércia? As demandas pedagógicas da subsecretaria de Educação Básica, para a gente compreender quais cargos nós vamos ofertar ali no ano seguinte. Né? Então, inicia-se esse diálogo, além também, né, dos departamentos, das especificidades da educação indígena. Então, a gente começa esse diálogo. Depois, a gente passa para um diálogo também com a SDA, com a DDGE, que trata sobre a habilitação dos professores, que faz todo esse estudo, né, detalhado de quais servidores que nós vamos precisar de habilitação, com as quais eles têm que ter para efetuar e lecionar em determinado componente curricular ou em determinado projeto ofertado, assim como também a gente gosta de falar muito sobre a parceria com as nossas 47 superintendências regionais de ensino, né? A gente produz aliás, a gente tem um contato e uma dinâmica muito próxima dos nossos diretores de pessoal, todas as 47 superintendências regionais de ensino têm as diretorias de pessoal, né? Então, a gente tem um contato ali muito próximo com os diretores de pessoal, e esses diretores trazem para a gente as sugestões, né, as considerações a respeito de todo o processo, né, através também de uma escuta muito efetiva com os nossos gestores escolares, né, com os nossos diretores de escola, com os supervisores, que são os especialistas, né, com esse trabalho de escuta que também eles trazem as demandas através também do serviço de inspeção escolar. Então, a gente reforça que é um documento escrito não somente pela Diretoria de Gestão de Pessoal, não somente pela Superintendência de Gestão de Pessoas, nem pela Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos, mas é um documento escrito de forma coletiva, visando realmente atender não só ao nosso estudante, como, da melhor forma, aos nossos candidatos para atuar dentro da rede estadual de ensino, né? Então, é importante a gente frisar hoje o objetivo da contratação, né? A gente compreende que a investidura em cargo público ela se dá através de concurso público, né? Mas, para suprir a necessidade temporária de excepcional interesse, né, abre-se todos os anos a possibilidade da contratação temporária, né? Esse ano, em julho, teve a publicação da 24805, que traz para a gente, ali nos seus critérios, todos os motivos, né, as justificativas pelas quais pode existir a contratação temporária, né? Na 23750, a gente já tinha também um pouquinho dessas, aliás, 3 incisos dentro do artigo 3º, que traz para a gente a possibilidade da contratação temporária, e a 24805 traz para a gente uma quantidade maior de incisos, tendo em vista que é específica para o quadro de magistério, né? Tanto a 24805 quanto a 23750, ela vai falar sobre a possibilidade, a necessidade de contratação no caso de calamidade pública, no caso das substituições transitórias dos nossos servidores, né, não somente por licença-saúde, paternidade, maternidade, mas a gente tem também a necessidade de substituição daqueles servidores que estão cedidos para outros órgãos, né, que estão em afastamento de LIP, enfim. Então, a necessidade da substituição dos cargos que já são ocupados por servidores efetivos, ela é necessária sempre para atendimento do estudante, né? Além disso tudo, nós temos a necessidade da contratação temporária naqueles casos em que o servidor, durante o curso do ano letivo, ele exonera, né? Pode acontecer casos em que o servidor efetivo falece, tem que se ausentar de forma definitiva das suas funções, então a gente precisa ter um embasamento legal e a normativa para a contratação temporária. Tá? Além disso, nós temos também todos os projetos, né? Hoje a secretaria ela desenvolve diversos projetos, como o agrupamento intermitente, o reforço escolar, nós temos os projetos do plano de recomposição de aprendizagem. Então, nós precisamos, e a 24805 traz isso de forma muito clara, a necessidade da contratação, né? Além da contratação para atendimento dos projetos, aqueles cargos também que não são passíveis de nomeação, que são os cargos com a carga horária inferior a 5 horas aula.
Nós temos também a necessidade de contratação para o atendimento dos educandos com deficiência e transtornos globais. Deixa eu passar aqui. Eu falei de forma geral, e a 23.750, que trata da contratação para o quadro técnico administrativo, ela vem falar sobre a questão da calamidade pública, né, e a necessidade de contratação para suprir essa necessidade transitória de servidores quando não pode ser atendido pelos servidores efetivos remanescentes. Certo? Então, trazendo esse embasamento legal, a gente fez um quadrinho especificando quais principais alterações do nosso processo de contratação do ano de 2024 para o ano de 2025, né, especificando ali quais as principais mudanças que a gente achou importante trazer nessa audiência aqui hoje. Certo? No ano de 2024, para o quadro técnico administrativo, nós tínhamos uma resolução, né, publicada anualmente, que trazia as normativas do processo de inscrição. Esse ano, a gente já tem consolidado o edital número 03, né, com todo o embasamento da Lei 23.750 e o decreto. Certo? No ano de 2024, a gente tinha a possibilidade de realizar apenas 3 inscrições. Esse ano, nós aumentamos para 6 inscrições, né, para o quadro técnico administrativo. Não, o candidato ele não tinha acesso ainda aos documentos, os contratos que ele iria assinar. Esse ano, a gente trouxe de forma separada os contratos para a TB, a ESB e a EB, né, tanto os modelos de termo de contratação como os de rescisão. Antigamente, né, no ano de 2024, aliás, no presente ano que nós estamos finalizando, nós tínhamos a apresentação obrigatória de todos os documentos previstos na resolução, assim como os originais e cópias. Né? Esse ano, para o ano de 2025, né, a proposta e o que está descrito no edital 03 é a necessidade aliás, a consulta no sistema SIS-ADP dessa documentação obrigatória e a apresentação obrigatória apenas para os candidatos que estão concorrendo pela primeira vez, né, ao ingresso das funções públicas de contratação temporária ou que não têm os documentos atualizados nos nossos sistemas de controle. Só um parâmetro aí. A gente aumentou de 3 para 6 inscrições esse ano, né, dando uma oportunidade maior do candidato se inscrever. E essa inscrição. Isso. E a inscrição foi por SRE. Então, ele tem um número maior de escola onde ele poderá se candidatar ao trabalho. Né? E a questão da documentação, a gente também tirou a questão da entrega de cópias, porque o servidor chegava para ser contratado e, por falta de uma cópia, ele era desclassificado. Eu já fui desclassificada. Ele era desclassificado. Então, a gente, enquanto inspetor, que conhecemos o chão da escola, não era possível, né, só uma cópia fazer essa desclassificação. Então, a gente também melhorou isso aí, nesse sentido. Se ele não tiver a cópia, ele não vai ser desclassificado. E essa documentação que ele apresenta todo ano, esse ano que já está no sistema, a escola vai ter essa consulta, foi aberto dentro do sistema uma funcionalidade para que a escola consulte esses documentos desse candidato. Então, assim, a gente, pensando justamente todo ano, essa documentação, a gente tentou melhorar para o candidato essa documentação que já está no sistema, que já consta no sistema. Lógico que ele se identifica, uma identificação pessoal, um documento, né, identidade, carteira de trabalho, e o restante dos documentos. Depois do SIS-ADP, que a gente tem essa documentação dentro do sistema, quem já foi contratado e continua na mesma situação, ele não vai precisar apresentar, porque vai ter essa consulta no ato da contratação. Se mudou alguma situação, como, por exemplo, eu era um professor que estava estudando no ano 2025
eu me formei. Então, eu preciso levar para comprovar que eu não sou mais um professor autorizado, e sim um professor habilitado. É só esse parênteses aí na documentação. Eu estou brincando aqui com a Mércia, que eu já fui desclassificado por falta de apresentação de cópia, quando eu participava das convocações. Então, nesse ano de 2025, né, não é necessário mais apresentação de cópias, né? Então, o concurso anterior permitiu o uso da pontuação para concorrer às vagas apenas do município. No concurso vigente, né, o candidato que é concursado e ainda não nomeado pode utilizar a sua pontuação para concorrer em todas as regionais metropolitanas, né? Então, a gente reforçou ali, logo abaixo, a apresentação obrigatória que era determinada na resolução dos documentos originais e das cópias, né? E agora não existe mais a necessidade de apresentação de cópias dos documentos, né? Existe, dentro das normativas da CEPLAG, também a apresentação de um envelope de histórico de antecedentes clínicos, que deveria estar lacrado, e hoje nós possibilitamos, através do edital 03, a possibilidade de lacrar esse envelope no momento da contratação, né? Não havia inscrição para o AEB atuante no NAI, e hoje o edital já prevê essa possibilidade. Só volta no concurso. Só sobre o concurso, né? O concurso atual, ele é por SRE. Então, o servidor concursado, ainda não nomeado, o aprovado em concurso ainda não nomeado, ele pode concorrer às vagas de todos os municípios daquela SRE. E ele teve também a opção, se ele quisesse, de se inscrever utilizando o concurso, utilizando a nota do concurso, para outras SREs. Então, abriu um leque muito grande de municípios para que ele pudesse concorrer aí à contratação. Então, a gente colocou no edital 03, está no item 7.10, toda a documentação que ele vai ter que apresentar, né? A gente especificou do candidato que atuou antes de 2016 ou nunca atuou, né? E o candidato que atuou a partir de 2016, e muitas pessoas perguntam por que esse marco? Porque esse marco é exatamente o marco em que o CISADP foi criado. É através do CISADP que as escolas, os inspetores escolares vão ter acesso a a documentação registrada no sistema. Tá? No edital do Magistério 04, o candidato deverá apresentar a documentação obrigatória prevista no item 7.12, da mesma forma, né? Você quer falar um pouquinho do quadro de magistério, Messi? Você quer que eu continue aqui? Não, pode continuar. O quadro do magistério, a gente também aumentou, né, de 3 para 6 inscrições. É basicamente a mesma coisa. A documentação, eu acho que teve pouquíssimas mudanças aí. O embasamento legal. São 6 por SRE ou são 6 no total? 6 no total. Tá? Porque ele escreve, deputada, por SRE. Quando ele escreve por SRE, ele abrange todos os municípios daquela SRE. Tá? Por exemplo, nós temos a SRE que tem mais de 20 municípios. Então, automaticamente, ele está inscrito para os 20 e tantos municípios. Então, teve uma ampliação muito boa com a questão da inscrição por SRE. Pode continuar. É da mesma forma, né? No ano de 2024, nós tínhamos uma resolução, né, para o processo de inscrição, seleção e classificação. E, para esse ano de 2025, nós temos um edital, né? Antigamente, nós utilizávamos o termo convocação, e agora é uma contratação regida por contrato, né, para o quadro de magistério também. Antigamente, também, nós tínhamos 3 inscrições, como a Mércia já explanou. Hoje, nós temos 6 inscrições para o quadro de magistério. Quando o candidato, depois de passada a inscrição, seleção e classificação, e fosse para o processo de escolha das vagas online, ele podia apenas concorrer às vagas dos componentes da formação geral básica, né?
e depois que chegasse até a unidade de ensino, ele tomava ciência de que tinha algumas aulas dos itinerários formativos. Agora, esse processo de escolha ela vai ter já a vaga detalhada com os componentes da formação geral básica, crescido com os itinerários formativos, né? Em 2024, a gente não trazia os modelos dos termos de contratação, né? Esse ano, o edital já prevê a documentação que o servidor vai assinar dentro da unidade de ensino. E, da mesma forma como aconteceu no administrativo, agora no magistério também, né? Não vai ter aquela apresentação obrigatória de todos as cópias dos documentos e as obrigatórias apenas previstas no item 7.12 do edital, né? Que vai trazer menção aos servidores que trabalharam anterior a 2016 e após 2016. Lembrando que o candidato, pela primeira vez contratado, nunca trabalhou, né? Ele precisa de apresentar toda a documentação, porque nós não temos nenhum registro dele dentro do sistema. Antigamente, os servidores eram dispensados sem um comunicado prévio, né? A Lei 24.805 e o edital prevê um comunicado prévio de dispensa, quando necessário, dos servidores contratados, para eles se organizarem após o comunicado formal pelos gestores escolares, né? Essa previsão, o servidor ele era surpreendido, né, com uma dispensa. A partir de amanhã você não trabalha mais. Hoje, o quadro do magistério ele é avisado com 10 dias de antecedência e o administrativo com 30 dias de antecedência. Então, ele tem 30 dias para ele se organizar, para ele correr atrás de uma outra vaga. Essa dispensa, por algum motivo, redução de aluno, redução de turmas, remoção, né, nomeação. Da mesma forma, né, gente, a apresentação obrigatória dos originais e cópias, né? Agora a gente não tem mais a necessidade de apresentação de cópia dos documentos, a mesma questão da necessidade de entregar o envelope lacrado, né? Só sobre o envelope, gente, é preciso que ele seja entregue lacrado, porque ali estão os antecedentes clínicos do servidor. E isso é sigiloso. Então, o que a gente colocou é que o diretor, no momento da contratação, ele vai disponibilizar para os candidatos cola, tudo para que ele, naquele momento, ele possa lacrar esse envelope. Então, esses foram os pontos que a gente acreditou que foram, né, uns pontos de destaque da diferença da resolução do ano de 2024 para os editais do ano de 2025. E a gente queria trazer agora os aspectos mais importantes dos critérios, né, e as regras para a contratação. Então, a contratação ela já iniciou, né, lá em 21 de outubro, com a publicação dos editais PS, PSS e PS, né, para as inscrições dos quadros técnicos administrativos e do quadro de magistério, né? As inscrições já ocorreram durante o período de 23/10 a 2 de novembro de 2024. Né? Durante o período do dia 25 de novembro a 28 de novembro, os candidatos que se inscreveram nesse processo de seleção e classificação, eles puderam alterar as suas inscrições, puderam corrigir os seus dados pessoais. A inscrição aconteceu, né? O processo fechou, o sistema fechou, rodou as inscrições e depois ele abre de novo para que o candidato entre, confira, está tudo ok, ele não vai fazer nada. Tem algum dado errado que eu preciso corrigir? Essa é a oportunidade que ele tem para fazer essa correção. Esse processo seletivo, gente, ele acontece totalmente hoje através do sistema CIAGEP, que é o Sistema de Administração e Gestão de Pessoal Temporário, né? Os candidatos, todos os que se inscreveram, não teve nenhum tipo de inscrição manual, toda é de forma automática, né? O sistema ele contabilizou 505.208 inscritos, CPF inscritos, né? Com o total, tanto do quadro administrativo, o total geral deu 1.151.404 inscrições.
Tá? A divulgação dessa listagem de classificação definitiva está prevista para ser publicada às 17 horas do dia 16 de dezembro. Se não me engano, é na próxima segunda ou na outra? Na outra, né? Isso. Então, o que acontece? Visando a transparência, né, e eficiência desse processo de contratação no Estado, acontece a contratação de forma online e a de forma presencial. Dentro da contratação online, que é feita de forma automática pelo CEAGEP, são previstas essas 2 rodadas de contratação, né? Então, o servidor vai entrar no sistema, no mesmo sistema em que ele se inscreveu, né, a partir ali das 10 horas do dia 3 de janeiro, e vai realizar as suas escolhas de vagas do seu interesse, de acordo com a preferência dele, né, podendo selecionar até 50 escolhas, certo? Então, o candidato ele vai ter essa oportunidade, a partir do dia 3 de janeiro, de selecionar dentro ali do seu domicílio onde que ele gostaria de atuar, mediante as vagas ali ofertadas, né? Caso ele seja selecionado nessa primeira rodada, ele vai receber no e-mail cadastrado a informação da unidade de exercício em que tem que se apresentar. Né? Nós temos também a segunda rodada. Só lembrando, gente, que esse e-mail é o e-mail que ele cadastrou lá no momento que ele fez a inscrição. Então, isso é extremamente importante, que ele tenha a senha desse e-mail, onde ele vai receber todas as informações da contratação dele. As vagas que não foram preenchidas, né, as vagas que retornaram do processo, vão para essa segunda rodada para alocar os servidores que não conseguiram lograr nenhum tipo de contratação nesse primeiro momento, né? Ela é tanto para o magistério quanto para o administrativo. E aí nós vamos, após essas rodadas online, para o processo de contratação presencial. Pelo cronograma dos editais, se não me engano, ela está prevista para iniciar no dia 3 de fevereiro. Né? Essa contratação presencial vai ainda ser publicado um cronograma, e essa contratação presencial, além das vagas remanescentes que não foram ocupadas na contratação online, a gente tem também algumas especificidades que não vão para a contratação online, né? Que são os indígenas, os quilombolas, o sistema prisional, as APAES. Então, o professor de apoio para acompanhar o nosso aluno. Todas essas vão para a contratação presencial. E aí tem um cronograma que será publicado ainda, provavelmente nessa próxima semana, com as datas dessa contratação. Normalmente, essa contratação ela acontece no final de janeiro, para que, no primeiro dia escolar, todos os profissionais já estejam na escola. Então, esse processo de contratação, né, ela pode ocorrer diretamente nas unidades de ensino, nos polos, nos micropolos, na SRE. Né? Todos os editais das vagas que não foram ofertadas na contratação online são publicizados no site do Controle Quadro de Pessoal /divulgação. Né? Os candidatos que já se encontram há mais tempo na rede estadual de ensino têm esse costume, né, de acessar. Já é algo que eles já estão acostumados, que o site ele não mudou. Né? E ele também recebe, né, no e-mail cadastrado, as informações dos editais publicizados para contratação. Então, se o candidato fez a inscrição para o componente curricular de matemática, né, em determinada SRE, ele recebe no seu e-mail sempre quando um edital for publicizado no site. Assim que ele receber no seu e-mail ou entrar lá no site, né, verificar a existência desse edital de contratação, ele tem que comparecer na data, no horário, né, com a documentação especificada nos itens do edital 03 e 04. Né? Se cadastrado, se ele conseguir, né, lograr a vaga, ele tem que preencher e assinar todos os anexos e assinar o contrato temporário. A gente queria falar um pouquinho sobre a questão da prioridade da contratação. A prioridade da contratação, a gente abriu ela um pouco. Né? Hoje nós temos um concurso vigente,
Então, o candidato ele foi automaticamente inscrito quando ele é aprovado e ainda não nomeado para a SRE, em que ele fez o concurso. Então, é a primeira prioridade para essa contratação. A segunda prioridade, ele teve a opção de se inscrever para outra SRE como candidato aprovado no concurso, ainda não nomeado, né? E nessa outra SRE, ele será classificado de acordo com a pontuação que ele obteve no concurso. Ele é um candidato inscrito, pode passar, Marina, habilitado, né, no caso do magistério, para o componente curricular que ele fez a inscrição. Nós temos também o inscrito habilitado, que ele também pode concorrer na listagem geral de outra SRE, ele pode participar também do magistério, e do administrativo também ele tem essa opção. E o candidato inscrito, no caso do professor, ainda não habilitado, que são os nossos professores, estudantes, né, autorizados a lecionar. E também o candidato não habilitado de outra SRE. Então, a gente aumentou muito esse leque de opções para o candidato concorrer a esta convocação. A gente finalizou. É importante destacar que o CIAGEP ele tem uma funcionalidade, né? O candidato ele só vai receber esse e-mail sobre o edital se ele optar por receber. Então, se ele colocar lá que não quer receber os e-mails, assim como foram surgindo as vagas e a necessidade de publicidade do edital, se o candidato não quiser receber, ele não recebe, de acordo com a escolha dele feita no ato da inscrição. Então, deputada, a gente tentou trazer para vocês o máximo de informações, né, das diferenças dos anos anteriores, como era a contratação para agora, e estamos à disposição para buscar esclarecer quaisquer dúvidas. Só para fechar, deputada, nós temos aí um concurso vigente, né? Teve uma nomeação recente, e já temos aí a previsão para o próximo ano de um novo concurso para as vagas, os cargos vagos. Ok, obrigada, Marina, obrigada, Mércia. Na sequência, então, eu vou passar para os sindicatos presentes conosco, Sindiut, AMIR e Sindesp. Lembrando que essa apresentação ela fica disponível aqui no portal da Assembleia. E acho que, lembrando também, a gente tem um ponto, eu depois vou compartilhar, depois dos questionamentos do sindicato, porque a categoria tem sido sempre surpreendida com mudanças de terminologia, não é? Então, se eu não me engano, até o ano passado era convocação. Esse ano, né, até esse ano foi convocação, ano que vem não é mais convocação, é um processo seletivo. E aí você tem vai ser contratação, antes você tinha contratação e convocação, e aí a categoria vai sempre sendo surpreendida por novas nomenclaturas. É importante trazer o contexto dessas alterações, né? O governo do Estado ele foi condenado sucessivas vezes com declarações de inconstitucionalidade da legislação de contratação, não é? Do período mais recente, nós tivemos a aprovação de uma legislação de contratação temporária, se eu não me engano, foi em 2020, para a contratação dos cargos, contratação geral do Estado, exceto os cargos de magistério. Lá em 2020, foi necessária uma nova legislação, porque a legislação que regulava a contratação no Estado foi declarada inconstitucional. Foi declarada inconstitucional a legislação da contratação na educação e a legislação da contratação geral do Estado. Por que ela foi declarada inconstitucional? Porque o Judiciário compreendeu, mais uma vez, que o Estado usa a contratação, que deveria ser algo excepcional e temporário, para situações que não são nem excepcionais e nem temporárias. Quem lembra a época e leu as decisões do Judiciário, o Judiciário faz exatamente esse balanço, né? Como o processo de contratação no Estado tem sido utilizado para burlar a Constituição Federal na regra, né, do ingresso por concurso público. Isso não é na educação, isso é geral.
né? A gente tem um volume significativo de contratações na área da saúde, na rede FEMIG, por exemplo. Eu acompanho várias pautas da rede FEMIG. Então, quando o Estado teve essa declaração de inconstitucionalidade, o que nós esperávamos era que o Estado fizesse mais processos de concurso público e acelerasse as nomeações de concurso público. Não foi o que aconteceu. O Estado, então, enviou aqui para a Assembleia um projeto de lei, né, e foi a primeira legislação aí desse período recente de contratação temporária. Naquela época, o governo do Estado optou por não incluir nessa contratação temporária os critérios para a contratação dos profissionais de magistério, alegando que ia utilizar o critério da convocação previsto no Estatuto do Magistério para fazer essas contratações. O que aconteceu? O Judiciário declarou inconstitucional esse artigo lá do Estatuto do Magistério, dessas contratações temporárias. Então, por isso que, num período, os profissionais do magistério eles eram convocados. É porque se utilizava esse artigo lá do Estatuto do Magistério, que foi declarado inconstitucional. Se eu não me engano, ele foi declarado inconstitucional em 2023. Isso. E aí o STF deu um prazo para que o Estado pudesse se adequar. E aí a adequação do Estado foi encaminhar à Assembleia um projeto de lei, que foi o 875, para a contratação temporária dos profissionais do magistério. E foi aí, desde o ano passado, que a gente discute esse projeto de lei, porque, quando ele veio para a Assembleia, ele veio com muitos problemas, né? Ele veio com... O governo estava aí abrindo muitas oportunidades diferentes do critério específico, que era ter uma nova legislação de contratação. Então, por isso que, ano que vem, né, você vai ter a lei da contratação do quadro administrativo, é o processo seletivo simplificado, e a legislação da lei estadual da contratação dos profissionais do magistério é processo seletivo. É esse o nome que vocês estão dando, né? É processo seletivo. Então, assim, foi esse o histórico, né? Essa questão, por exemplo, dos profissionais serem avisados com prazo, foi trabalho nosso aqui da Assembleia. O governo não queria, não é? Porque essa é a realidade. Você chega para trabalhar, é importante que as pessoas saibam como é que é a vida de quem está na educação. Você chega para trabalhar e você é avisado que seu contrato acabou. Era assim. Era não? Era assim. Então, nós batalhamos muito. Eu obstruí o projeto de lei 875 em todas as comissões aqui na Assembleia e avisei ao governo que esse projeto não seria aprovado se não tivesse um processo de negociação, né? Então, nós fizemos esse processo, e aí foi que foi introduzido o prazo de 10 dias. Eu era a favor de um tempo maior, né? E aí tem um prazo em que você é avisado. Da mesma forma, as ASBs, por exemplo, que é o maior número de contratação temporária da outra lei estadual, elas não eram avisadas que estavam perdendo emprego. Elas passaram a ser avisadas quando também, da legislação aprovada em 2020, que também tinha muitos problemas, nós também fizemos um processo forte de negociação aqui na Assembleia para cercar aí os problemas. E passou a ter o que é muito pouco, né, gente? Mas, pelo menos, você não chega para trabalhar e acabou. Sua sala não existe mais, seu contrato não existe mais, um abraço para você, até a próxima oportunidade. Aliás, nem abraço o Estado dá, no caso, né? Até a próxima. Então, foi resultado dessas discussões que nós fizemos aqui. Nós fizemos audiência pública sobre o projeto de lei 875, e aí nós conseguimos cercar, né, algumas questões do próprio texto do projeto de lei 875. Então, assim, é por isso que tem nomenclaturas hoje distintas, e é por isso que você tem leis estaduais distintas que vão reger, né? A apresentação o tempo inteiro você fez aqui com duas legislações, uma do quadro administrativo e outra do magistério. Nós defendemos aqui na Assembleia, nas negociações que o governo foi obrigado a fazer, né, sobre o projeto de lei 875, que tivesse uma única legislação de contratação. E, por isso, a proposta nossa foi que a contratação do magistério ela fosse colocada na legislação de contratação que o Estado já tem, para você ter uma única legislação, porque agora você tem critérios diferentes, né? Os profissionais do magistério, por exemplo, são avisados com 10 dias que perderam o emprego.
as demais contratações com 30 dias. Nós avaliávamos, olha, não precisa ter regras distintas, você pode ter uma única legislação para a contratação no Estado. O governo do Estado, e aí, no caso, não é a Secretaria de Educação, porque esse processo, o debate foi com a CEPLAG e com a Advocacia Geral do Estado, não aceitaram ter uma única contratação. Imagino que, para a educação, teria sido melhor de administrar você ter uma única legislação de contratação no Estado. Mas a GE, a Santa GE, e a CEPLAG não aceitaram. E aí, aqui, o que a gente fica também é na redução de danos, né? De impedir, por exemplo, ao texto do projeto de lei da contratação do magistério 875, o texto do governo, colocava em xeque a contratação de professor de apoio. O texto que está, mas não é isso que a gente pensa. Mas depois da lei aprovada, né? Depois da lei aprovada, eu vou citar um exemplo. Nós tivemos a garantia do governo, na legislação de 2020, que não alteraria o quadro, a forma de contratação na educação. Aí aprovou a legislação, aí o governo impediu que secretários de escola e vice-diretores pudessem ser contratados temporariamente. Vocês se lembram disso? E aí o argumento era da lei de contratação temporária. Então, assim, aqui a gente não pode confiar no governo, né? Na palavra política do governo do Estado. Então, a gente tem que reduzir danos, né? O governo queria fazer avaliação de desempenho para contratado temporariamente. Eu vou falando, eu vou lembrando. Memória de professora é boa, né? É boa, né? Para desespero de alguns, é boa. O governo queria fazer avaliação de desempenho para contratado. Aí algumas pessoas, mas o efetivo já tem. Isso estava no texto que o governo enviou para a Assembleia. Mas o efetivo já tem. Mas a avaliação de desempenho, ela está vinculada à carreira. O contratado não tem carreira. Para que você vai instituir avaliação de desempenho? Para punir, para assédio moral, para demissão. A avaliação de desempenho no ordenamento jurídico está vinculada à carreira. Quem não tem carreira não tem condição. Você não pode instituir a avaliação de desempenho, porque ela vai ter outras finalidades. E a gente sabe que o assédio moral ele é gigantesco na educação, então isso ia ter mais um instrumento de assédio, que seria esse processo de avaliação sem nenhuma justificativa, né? Então, a gente fez um processo de redução de danos gigantesco. Eu já falei tudo que eu ia falar depois dos sindicatos. Então, eu acho que, para matar isso, eu não precisava voltar ao assunto, a gente podia colocar a apresentação, que, originalmente, essa apresentação nossa ela era para uma plenária virtual, então, vocês não se espantem com a capa, depois eu vou mudar a capa, já está alterada, que a eficiência é o nome. Que é exatamente esse histórico. Então, assim, essa apresentação, que eu vou passar muito rápido, porque o que está nela, eu já falei, grande parte, essa é a questão da memória, né, da professora. Agora eu que vou ter que sofrer com isso aqui. Eu quero que você passe. Porque é um sofrimento, você tem que argumentar, você tem que organizar a fala enquanto você vai. Então, assim, só volta na capinha, já que a capinha está tão bonitinha e arrumada. A lei que eu estou me referindo, da contratação temporária, para magistério no Estado, é a 24.805, que era o projeto de lei 875, né? Que nós, de fato, fizemos muita obstrução aqui na Assembleia, até que ele chegasse num formato de texto que não trouxesse prejuízo à categoria. A redução de danos, que a gente fala sempre, não pode trazer prejuízo, pode piorar a vida das pessoas. A vida já está muito ruim, o salário é péssimo, tem política, ainda mais para os contratados, você não tem política de carreira, mas você não pode piorar a vida de quem já tem dificuldades, né? A contratação temporária para o magistério, no caso, ela tratou da educação básica e da educação superior. O ENG, o Unimontes e outras contratações que o Estado tem em outros órgãos, né? Que foi a 24.805, que parte do que a Marina e a Mércia apresentaram diz respeito a essa lei, porque foi a contratação do magistério. Então, de novo, gente, você tem duas nomenclaturas diferentes, é porque você tem duas leis estaduais diferentes que vão tratar da contratação temporária. Aí a gente pode passar, porque agora a gente vai ter o histórico do que eu falei, né, do STF, das declarações de inconstitucionalidade, ali, foi a DPF 915, que declarou a convocação temporária para o magistério inconstitucional, e modulou, né, modulação de efeitos, falou assim, olha, vamos te dar um prazo para que você possa cumprir, né? O prazo foi até
24, né? O Estado pediu 5 anos para continuar com a mesma regra declarada inconstitucional, o que o STF não concordou, né? Então, o prazo para o Estado ter uma nova legislação de contratação venceu em maio de 2024, mas e aí o projeto de lei 875 ele foi enviado exatamente neste contexto que nós estamos conversando. Pode passar para frente? Ali, gente, tem os problemas que nós identificamos no projeto de lei, que boa parte não existe mais, né? Então, tudo que a Mércia e a Marina o que elas apresentaram já é da legislação atual, né? Então, mas aí eu fiz só um histórico, porque o trabalho, né, realizado aqui. Lembrar é importante, lembrar é importante. Giovana está falando aqui, lembrar é importante. Primeiro, a nossa discordância, porque o Estado queria fazer processo seletivo simplificado. E o que é isso, né? Ele poderia trazer critérios muito subjetivos de contratação, que não cabe no volume de contratação e na realidade do Estado. Aquilo que eu falei, né? Regras diferenciadas de contratação entre o magistério e o quadro administrativo, acabou ficando ficando 2 leis estaduais, mas elas se aproximaram um pouco mais, né? Tinha um texto lá no PL 875 que se você fazia todo o processo, o contratado atendia os requisitos e ainda havia uma subjetividade dele não ser contratado, né? O governo explicou qual era a intenção daquele texto, mas assim, o texto ele tem que dizer muito por ele mesmo, né? Se você precisar de uma explicação para ele, você pode ter outras interpretações depois. Isso saiu depois do processo de negociação e de discussão que nós fizemos aqui na Assembleia. Tinha umas novas demandas muito genéricas, né? O que possibilitava que o Estado ampliasse um processo de precarização da categoria. Também isso saiu, né? O texto que estava no projeto de lei 875, ele inviabilizava a contratação de professor de apoio, isso também está vencido, né? Isso foi resolvido. Podemos passar para o próximo. A gente tinha uma discordância do texto que estava lá, que possibilitava que você tivesse contratação de militares no lugar do PEB, ou seja, do professor de educação básica da Polícia Militar e do especialista, atacando aí a carreira do magistério do Colégio Tiradentes. A gente está discutindo isso agora, a questão da carreira, né, num outro projeto de lei, que é o 406, que está em tramitação aqui na Assembleia. Essa questão da contratação, do contratado assumir como secretário de escola e vice-diretor, isso nós não conseguimos vencer. Nós apresentamos emenda, nós tentamos vencer esse debate com o governo e em votação aqui na Assembleia, mas isso a gente não conseguiu resolver. A demissão imediata do contratado sem prévia comunicação, era o que o projeto de lei 875 previa, né? Então, você tem uma comunicação prévia que, na minha avaliação, não é o ideal, mas é melhor do que não ter nenhuma comunicação prévia, né? A questão da avaliação de desempenho, que eu havia comentado, que ele não tinha sentido do governo querer avaliação de desempenho de servidor contratado. Por isso, gente, porque a avaliação de desempenho ela está vinculada à política de carreira. O servidor não tem carreira, vai ficar só com a parte difícil, só com a avaliação, sem um direito à carreira, né? Existia uma questão grave ali do diretor de escola não efetivo, ele não terminaria o mandato, né? Isso foi resolvido. O diretor termina o seu mandato, independente se ele é efetivo ou se ele cumpre o seu mandato, né, todo, independente se ele é efetivo ou se ele é contratado. O projeto também ele colocava a contratação temporária como regra. Qual que é o problema disso? É uma nova declaração de inconstitucionalidade, que, com certeza, virá se o governo não demonstrar que está fazendo concurso, que está dando oportunidade, né, para concursos e nomeações dos concursados. Também nós tínhamos um problema relacionado ao IPSEM, que foi resolvido. Essa é a questão, o ponto anterior também foi resolvido. Podemos passar. Era muito confuso. A gente pode achar que isso não tem nada a ver. Mas o problema é quando você faz contratações, que é onde as ASBs hoje estão. O Estado abre muitas contratações, então você é contratado para o ano de abril desse ano, abril de 2023 a abril de 2024. Aí, em maio de 2024, você está desempregado.
Porque você não tem processos de contratação que te dê condições de escolha. Isso passou a acontecer muito com as ASBs. Quando eu visito escola, eu estou sempre recebendo essa reclamação, né? Então, você tem que ter início e fim de ano civil, ano letivo, para possibilitar que as pessoas que têm o término do seu contrato tenham melhores condições de concorrer a novas contratações. Essa regra, como é a da contratação administrativa, ela dificultou a vida da categoria. Permitir a contratação com salário menor do que o inicial da carreira. É assustador, mas é o que estava no projeto de lei. Isso foi resolvido. A questão dos docentes da UENG e da Unimontes, né, um ponto específico que desconsiderava a titulação do cargo, do contratado, isso foi resolvido. Bom, podemos passar? Bom, aqui tem toda a tramitação, eu não vou falar, porque não é o foco da nossa audiência, eu queria trazer o conteúdo, a gente pode passar também. Nós aprovamos um texto muito melhor aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que resolveu muitos problemas, mas, quando a gente vai para outra comissão, a gente não tem o mesmo entendimento, e aí tudo que eu falei dos problemas, o governo voltou com os problemas na comissão, depois da Comissão de Educação, e a gente teve que atuar para resolver. A gente pode passar, porque eu não vou gastar a energia de vocês, não, até porque não foi nosso parecer que vingou. Ali, a gente tem só as primeiras, né? Porque, depois disso, vocês já fizeram novas publicações de resolução, que foi exatamente o que foi apresentado aqui. E eu acho que acabou, não acabou? Então, eu queria trazer a memória, né, desse processo. Né? A vida da gente, que é servidor público, é muito decidida aqui no Parlamento, e a tramitação do projeto de lei 875 demonstrou isso. A situação ela podia ficar muito mais difícil se os problemas do PL 875 tivessem permanecido na lei estadual. Conseguimos resolver a maior parte, que foi exatamente já a apresentação do processo que vocês estão apresentando aqui, e agora nós vamos ouvir os sindicatos para que eles tragam suas demandas, seus questionamentos, suas avaliações, e aí talvez nós pudéssemos ir ou por sindicato a sindicato, ou até mesmo por questionamento a questionamento, porque o objetivo agora é esse, né? Que as coisas sejam esclarecidas, que os questionamentos, aquilo que não for de esclarecimento, que for reivindicação, possa ter encaminhamentos. Vamos ver aqui, vamos começar com a Denise, e aí a gente vê as demandas do Sindiúti, e, a partir das demandas, né, a gente vê como trabalho. Mas a ideia é exatamente que as demandas trazidas pelos sindicatos possam ser resolvidas, ou esclarecidas, ou encaminhadas. Né? Não é uma audiência para a gente só ficar escutando. A gente escuta todo mundo e vai embora para casa feliz porque é uma sexta-feira. Não. A gente, primeiro processo, é ter acesso às informações. Nós fizemos essa dinâmica de apresentação aí dos critérios o ano passado também. Eu acho isso importante, que é uma forma muito pública de todo mundo ter acesso. A educação ela é muito complexa, né? E com muita regra, com muita resolução. Então, é importante um acesso mais didático. Mas não é só apresentar. Tem problemas, tem questões que precisam ser resolvidas, e aí os sindicatos é que têm a legitimidade de nos dizer isso aqui, porque representam a categoria. Então, por isso, também, eu agradeço a presença de todo mundo, repito, né, na mesma sexta-feira, para que nós possamos aí fazer os encaminhamentos. Então, vou passar para a Denise, coordenadora geral do Sindiúti, para que ela traga aí as questões relacionadas do ponto de vista do Sindiúti. Obrigada, deputada. Agradecer a oportunidade, agradecer os companheiros da direção que estão aqui conosco, a assessoria também, cumprimentar as minhas companheiras, Giovana e Carmen, e cumprimentar as representantes da secretaria que estão aqui na mesa. Eu gostaria de fazer algumas observações. Primeiro, a categoria, nós acompanhamos, eu não sei, no período, né, o período de toda essa negociação do 875, a gente estava aqui, né, porque a gente estava aqui batalhando por uma outra pauta, mas nós acompanhamos, inclusive, os pareceres e as mudanças que acontecem aqui dentro da Assembleia, e também na negociação lá com a Segov. Né, os sindicatos também participaram desse processo. Todas as questões que vocês estão apresentando como avanço, eu quero dizer que eram reivindicações muito antigas nossas.
Quem não se lembra, né, do volume de recursos que o sindicato precisava apresentar em processos de designação, justamente pela falta de algum documento ou por alguma situação em que faltou bom senso de quem estava fazendo os processos. Então, é histórica essa reivindicação, né, da questão da documentação. Então, a gente finalmente conquistou isso, depois de muito sofrimento da nossa categoria ao longo de todos os infinitos anos de processos de contratação, de designação e todas as nomenclaturas que foram dadas aí ao longo do tempo, cada uma de acordo com a conveniência do gestor. Eu queria fazer uma observação também de que esse processo de mudança de nomes, de resolução para edital, de contratação, convocação, de processo seletivo, isso causou uma confusão na categoria, né, oportunizou, e eu acho que vocês devem ter respondido sobre isso também, as representantes da secretaria, oportunizou uma demanda gigante de criação de notícias que não condiziam com a situação. Então, acho que ter uma nomenclatura objetiva e que não mude todos os anos, claro que a gente entende todo o contexto que foi apresentado pela deputada aqui, por conta da legislação e das declarações de inconstitucionalidade, mas isso afeta quem não acompanha esse processo, porque quem está na escola não tem condições de acompanhar para e passo as coisas que acontecem e as mudanças que acontecem. Então, eu queria deixar essa pontuação aqui em relação a essas mudanças que acontecem e que dificultam o entendimento de vários setores da categoria, especialmente o setor mais precarizado, que é o setor de auxiliar de serviço da educação básica. E também fizemos aqui uma tabelinha, e é uma questão que a gente sempre traz aqui, quem sabe, né, a gente consegue aperfeiçoar para frente. Os prazos são muito exíguos. O prazo de inscrição está cada ano menor. Então, esse ano foram 10 dias para inscrição, né, online. É um prazo muito curto. No ano anterior, 2021, 11 dias. 2022, 13 dias. E, nesse ano de 2024, 10 dias. Então, é um prazo pequeno, que, às vezes, leva alguma dificuldade para a categoria. Então, a gente já falou isso aqui, né, no início do aperfeiçoamento dos processos online, principalmente prazos que começavam lá atrás, no final de semana, no sábado, no domingo, né? Então, esses prazos precisam ser aperfeiçoados para que eles tenham uma amplitude maior, para que a categoria tenha condições, com tranquilidade, de fazer a inscrição. Da mesma forma, o prazo para correção, que é um prazo também pequeno, um prazo de 3 dias, e erros acontecem, nós não somos... Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito, erros acontecem, às vezes erros bobos, que a pessoa não prestou atenção mesmo, e acaba ficando penalizada, dependendo aí de qual foi o erro, porque o professor ou o trabalhador que se inscreve e preenche de alguma coisa com algum tipo de erro, ele é penalizado de acordo com as regras que estão estabelecidas. Eu queria perguntar, vocês trouxeram o número de inscritos, eu queria perguntar se você já tem o número de vagas que vão ser disponibilizados para os processos online que vão acontecer. Se puder apresentar, e por cargo, por cargo, o número de vagas que vão ser disponibilizadas, não sei se já tem condições de apresentar isso. E é isso. Assim, eu queria dizer que o processo é muito
caro e muito duro para a nossa categoria e que a gente não abandona nunca a reivindicação da realização de concursos públicos que tenham o objetivo da investidura no cargo público, para que tenham muitas vagas disponíveis, muitas pessoas passando no concurso, sendo convocadas, tomarem posse e entrarem em exercício, porque aí tem uma série de gargalos que são de responsabilidade do Estado e que dificultam a vida mesmo de quem passou no concurso, porque ele tem que ultrapassar aí outros obstáculos até ele conseguir entrar em exercício na escola. É isso, agradecer pela oportunidade. Estamos aqui à disposição para o debate e aguardo as respostas das companheiras aqui da secretaria. Obrigado. Então, vamos passar para a secretaria para ver os encaminhamentos. E, na sequência, a gente vai com a Giovana, da AMIR. Denise, a gente leva, sim, né, essa questão dessa ampliação do prazo, a gente vai levar, fazer os encaminhamentos para a secretaria para melhorar o prazo da inscrição e do recurso. Em relação às vagas, nós estamos na escola, nesse momento, no momento de atribuição aos servidores efetivos, né? Então, ainda não temos esses dados de quantos cargos irão para a contratação, porque ainda estamos no momento de atribuição aos efetivos. Mas eu acredito que essa atribuição termina na próxima semana. Breve a gente tem esses dados e a gente pode fazer o encaminhamento para o sindicato. Tá bom? Vamos com a Giovana, presidenta da Associação Mineira de Inspetores Escolares. Ok. Bom dia a todos e todas. Cumprimento a todos da mesa, na pessoa da deputada Beatriz Cerqueira. Agradeço imensamente, Beatriz, pela possibilidade, né, de estar aqui com vocês. Puxa mais pertinho de você. Verdade. Acho fantástico, né, estar nesse momento histórico, tendo a Denise e a Carmen na presidência do Sindesp e do Sindiúti. Eu acho que são pessoas que estão no lugar certo, na hora certa. Bom, também quero lembrar, porque a Beatriz falou de memória, e eu acho que isso é importantíssimo, porque nós estamos num momento histórico em que os revisionistas querem apagar a memória, né? Então, nós que temos memória, nós que guardamos a memória, nós que cultuamos a memória, somos resistência, Beatriz, porque o momento agora é de recontar uma história, e geralmente uma história que não existe, fantasiosa, falaciosa e etc. Então, Mércia, Marina e Josias, que são meus colegas de profissão, eu fiz parte desse momento histórico de receber o projeto de lei do governo e de ter a certeza e a consciência de que tudo que hoje tem de bom nessa lei foi proporcionada por essa discussão que Beatriz chamou os sindicatos e as associações. Tudo que foi mencionado de positivo, de bom, foi feito através dessa interlocução com os sindicatos e com as associações no mandato da deputada Beatriz Cerqueira. Do contrário, eu não sei o que teríamos. E quero dizer também, lembrá-los, que a palavra não é inócua, sabe, Beatriz? Quando chegou esse edital PSS, eu senti um frio, porque a palavra não é inócua. Eu tenho até que pesquisar se a gente pode chamar isso de edital PSS. Essa forma que a gente faz, né, a contratação no Estado, se pode ser comparada aos PSS que o Estado queria propor. A gente tem que pensar nisso, porque não é à toa essa palavra, né? Vamos deixar esse negócio aí, vamos chamar de PSS, vamos acostumar esse povo com PSS, que daqui a pouco a gente passa essa boiada. Então, assim, eu acho que a gente não perde nada por pesquisar, né, junto ao Ministério Público, junto, né, às pessoas que fazem a legislação, saber se eu posso realmente chamar isso edital, esse tipo de contratação que existe no Estado, de edital PSS. Bom, eu me debrucei sobre as legislações. A lei da contratação eu já conhecia por ter feito parte, mas as demais, decreto, né, a resolução, eu me debrucei
sobre elas desde o dia que a Daniela entrou em contato comigo para que a gente compôs essa mesa, para que o Rami compôs essa mesa, e o Sindiúti e o Sindesp. E, em termos de técnica, né, em termos de legislação, hoje eu posso dizer que a legislação ela não fere o direito, ela não está ferindo o direito dos contratados, né, ressalvando essas questões que a Denise colocou, que são importantes, do prazo, né, e outras questões de publicidade, né, do volume de contratações que nós vamos ter, e etc. Essa legislação ela não fere o direito dos contratados. Está uma legislação, vamos dizer assim, redonda, em termos de técnica. Está uma legislação redonda em termos de técnica. O problema que eu vejo, Beatriz, é lá, aonde essa legislação chega. É lá que está acontecendo esse problema. Há uma espécie de anomia nas superintendências regionais de ensino. É claro que eu não vou dizer que são todas, há exceções, mas há uma anomia nas superintendências regionais de ensino. O que quer dizer isso? Quando chega lá, o superintendente ele não tem considerado a legislação. Ele não tem considerado a legislação. Ele tem feito coisas que têm desmotivado, adoecido, retardado, né, o momento do profissional, em termos dessas contratações, em termos desses direitos. O que nós recebemos cotidianamente, por exemplo, né, na Associação Mineira de Inspetores Escolares, é que esses superintendentes não têm seguido a legislação. Eles têm feito daquilo que é público o privado. Mas isso não é característica só da superintendência. Infelizmente, também é característica da Secretaria de Estado da Educação, e eu vou citar um outro exemplo para poder dizer do que eu estou falando. Então, eu penso, Beatriz, que a gente precisa, viu, Mércia? Eu acho que a Secretaria precisa alinhar isso muito bem com as superintendências, porque é lá na superintendência que está acontecendo isso. Eu vou citar um caso, por exemplo. A legislação estabelece que inspetor escolar, licença saúde superior a 30 dias, férias-prêmio superior a 30 dias, que seja contratado um substituto. Não dá margem para que o superintendente entenda que isso é uma decisão pessoal dele. Não dá margem para isso, está escrito lá. E tem muito superintendente que fala que está fazendo uma economia para o Estado e reorganiza o setor, colocando nas costas dos nossos colegas o trabalho de um inspetor para poder fazer. E a Secretaria de Educação é anuente com isso, porque nós denunciamos e a Secretaria de Educação é anuente com isso. Então, eu acho que tem acontecido isso, Beatriz. Se acontece com o inspetor, imagina com o professor, imagina com a TB, imagina com a SB. É isso que tem acontecido, e isso é muito grave. Então, primeiro passo meu, a técnica, né? Parabéns, a técnica ficou boa. A anomia das SRS, né? Não é todo mundo, obviamente, tem exceções, tem superintendente novo, que está compreendendo o processo agora, mas tem seu superintendente velho de casa e que está fazendo da superintendência um verdadeiro, me perdoe a palavra, curral. Essa é a palavra. Está fazendo da superintendência um verdadeiro curral. Dá vontade até de citar nome agora, mas depois eu cito em particular para a Beatriz. Bom, e isso causa um desvirtuamento, né, da finalidade da lei da contratação. Né? Há um desvirtuamento completo. Vou dar outro exemplo. Vou pegar o celular aqui para dar esse exemplo bem concreto. Houve concurso agora, teve concurso para analista pedagógico. Na Secretaria de Educação foram 47 cargos. Eu não sei quantos foram nomeados, agora não me recordo. Mas o que acontece, Beatriz? Eu acho que a Secretaria ela faz o mínimo possível. Né? Ela fala, bom, vou fazer um concurso com o mínimo possível, não com o necessário, é com o mínimo possível. Então, o que acontece? Esse cargo, por exemplo, de analista, né? Tá lá no processo seletivo, número 4, está lá no 1.4, né? Quem que pode ser contratado na SRE? Está escrito lá nesse edital. Somente o inspetor escolar. Na secretaria, nem pode. Na SRE, somente o inspetor escolar. Os cargos de nutricionista, psicólogo, assistente social possuem mecanismos próprios, estão lá no outro PS, né? Bom,
deveria haver processo de inscrição e classificação, listagem por SRE, para o analista pedagógico e a utilização da listagem do concurso vigente para o cargo e função. Por que isso é importante? Porque, atualmente, para suprir as superintendências e a própria secretaria, a Secretaria de Educação tem recorrido aos FGDs oriundos das escolas, né, pega os profissionais de dentro da escola e coloca dentro da superintendência, e também tem recorrido aos inspetores escolares, com FG ou com DAD, Beatriz, e sem nada também. Eu não sei como é que ele consegue, mas, enfim, sem nada. Então, eu penso que, por existir concurso vigente, a secretaria deveria abrir, sim, um processo de contratação para os analistas da educação técnica, porque esses profissionais estão fazendo faltas nas superintendências e na Secretaria de Educação. O que isso acarreta? Esse não preenchimento dessas vagas na Secretaria de Educação e nas superintendências regionais de ensino. O que isso acarreta? O servidor público de carreira é preterido e, infelizmente, você cria um contingente de pessoas profissionais aderindo ao governo de ocasião. O que acontece? Explicando. Hoje, dentro das superintendências, dentro das secretarias, você tem pessoas contratadas, Beatriz, com DAD, com FG. Essas pessoas, com FG não, porque contratado não pode ter FG, com DAD, né? Com DAD. Essas pessoas, elas são contratadas para o inspetor, são contratadas através da lista de inspetor escolar, mas não para atuar como inspetor escolar. Eles vão para dentro da Secretaria de Educação e para a superintendência atuar nas diversas diretorias, nas diversas funções que lá dentro existem e tem necessidade. O que acontece? Você acaba também desvirtuando a legislação que cria os cargos de nomeação ampla e nomeação restrita. Porque esses cargos só podem ser de assessoramento, de chefia e de direção. E essas pessoas que estão indo para dentro das superintendências e para dentro da secretaria não estão nesses cargos, o que fere a legislação estadual, inclusive a legislação federal também, no que tange a esses cargos. Então, assim, meninas, eu gostaria que vocês levassem, meninos também, né, o Lucas está aí e o Josias, que levasse essa nossa reivindicação em relação a deixar o inspetor escolar aonde ele deveria estar, que é trabalhando nas escolas. A inspeção escolar, salvo nos cargos de direção e de assessoramento, no mais, o inspetor escolar deveria estar nas escolas trabalhando. E, hoje em dia, nós temos um número infinito de inspetores que não estão trabalhando nas escolas. Obrigada. Vamos retomar a palavra para a Secretaria de Educação? Vamos, sim. Infelizmente, a gente sabe que hoje a gente não tem, né, legislação para contratar dentro da Secretaria ANE e TDE, né, Giovana? A gente tem somente o inspetor. Mas é uma reivindicação que a gente vai levar, sim. Né? A gente não temos hoje amparo legal para isso. Em relação à inspeção, também a gente vai estar levando aí para a Secretaria. Ok? Ok. Pode. Vamos ouvir o Sindesp agora? A Carmen, presidenta do Sindesp. No microfone, Carmen, por favor. Senão eu te escuto, mas o povo lá de casa não te escuta. Cumprimento a deputada Beatriz, as duas representantes da Secretaria, Marina e Mércia, a Denise, do Sindiúti, Giovana, Dami e demais presentes. Sou Carmen, presidente do Sindesp. Primeiramente, eu quero parabenizar a iniciativa da deputada, né, de chamar para essa assembleia, né, para esse debate, que é importante, que a questão da contratação é uma coisa que eu creio que muitos aqui já passaram por isso. Eu passei por muitos perrengues, enquanto eu era designada, contratada, né, hoje. Passei por muitos perrengues e sei como é desgastante, como é conflituoso, quando chega o janeiro,
que a expectativa, né, de uma vaga, correr atrás de uma vaga, dos direitos e tudo mais, não é fácil, né? Então, quem não é concursado, quem não é efetivo, passa por esse desgaste muito grande, né? E, graças a Deus, que tivemos muitos avanços, porque, como eu falei, que eu passei por muitos perrengues, quando não tinha esses avanços, eu, né, de olho aberto, corri atrás e consegui o que eu queria, porque eu corri atrás. Mas nem todo mundo faz isso, né, ou fazia isso. Essa é a realidade de quem não tem um cargo efetivo. Né? É uma realidade de quem não tem um cargo efetivo. Desgasta muito, sofre muito e, às vezes, nem consegue uma vaga. Né? Embora hoje, na nossa situação, os especialistas em educação têm muitos desistindo de ser especialistas em educação por causa da atual conjuntura, atual situação do especialista no Estado. Temos levado as demandas na Secretaria da Educação com frequência e ontem mesmo eu mandei para a deputada uma demanda grande, viu, Beatriz? Não sei se você chegou a ver. Mandamos uma demanda grande, quero conversar com você depois. Porque o especialista tem sofrido muito assédio, muita pressão. Então, não está fácil a realidade. Tá? Agradeço por compartilhar desse debate. Tá? Foi muito importante tudo isso. Até então, não temos demandas apresentadas para trazer aqui. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Ô, Carmen, eu acho que nós poderíamos, não esse ano, né, que nós já estamos finalizando os trabalhos aqui na Assembleia, mas no início do ano, nós poderíamos retomar os encaminhamentos daquela audiência que nós fizemos sobre a carreira dos especialistas da educação básica. Sim. Ficaram demandas que o governo ficou de analisar, inclusive, e também a gente nunca teve resposta do governo. Né? Exatamente. Então, acho que nós poderíamos, ao iniciar os trabalhos, em 2025, depois da definição das comissões, né? Porque a cada 2 anos as comissões são organizadas aqui na casa, então, depois desse processo, a gente retomar aquela audiência, os encaminhamentos, porque, de fato, quando eu visito escola, os especialistas estão muito sobrecarregados, estão muito adoecidos, e invisibilizados, né? Que eu acho que é a pior situação. Né? Quem está vendo o que está acontecendo com os especialistas? Então, eu acho que é um encaminhamento. Né? A Denise trouxe questões relacionadas à nomeação do concurso. Já está aprovado aqui na comissão a realização de uma audiência específica para o governo apresentar o cronograma aí das nomeações, né? Próximo processo de nomeação, e a gente marca também, que eu acho que é uma forma... Eu gosto das audiências, gente, porque ela traz transparência, todo mundo pode participar, pode deixar seus questionamentos, é pública, né? É público. Então, o que os gestores falam aqui, fica aqui, público. Né? Então, eu acho que também é outro encaminhamento para uma audiência específica. Eu vou verificar agora só se nós temos... A gente está com algumas perguntas pelo chat. Vou verificar só se chegaram mais questionamentos. Eu vou passar aqui e a gente pode já finalizar. Dando aí... tudo vai ficar disponível no site. E aí as pessoas vão ter oportunidade de estar acompanhando. Primeiro, pelas redes sociais, eu também recebi alguns pontos. E aí eu vou colocar aqui também, porque é sempre... A rede social é um lugar que acaba tendo o diálogo. Né? Olha, eu estou recebendo, tanto na minha rede social, quanto aqui no chat da audiência também, o seguinte questionamento. Vou ler. Né? E sobre a confusão do pagamento do retroativo de 11,36%, onde alguns receberam e outros que também têm direito não sabem sequer se vão receber. Digo os que mudaram de admissão. Isso é surreal e injusto demais de se imaginar. Eu acho que nós poderíamos tentar fazer uma discussão específica sobre isso, né? Porque o setor da Mércia e da Marina não são setores que
De pagamento, obrigada. Então, eu vou tentar ver se a gente tiver quórum, a gente já aprova como encaminhamento dessa audiência, essa audiência específica, e já tento marcar, porque eu acho que é um assunto de interesse de todo mundo, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto que está aqui, é verdade que o diretor vai poder cortar contrato de designado? Acho que esse é um ponto para responder. E o outro ponto que eu recebi é sobre o fechamento de escolas. Pará de Minas, a SRE está proibindo a abertura de turmas e depois fala que não tem alunos. Eu estou achando que nós também poderíamos fazer uma audiência específica sobre isso. Tem que caber no calendário desse ano. Porque eu estou recebendo muitas demandas mesmo, de fechamento de escola, de turmas, proibição, né, de admissão de matrículas para os anos iniciais do ensino fundamental. Estou recebendo muitas demandas. Nós aprovamos várias solicitações na reunião da comissão que aconteceu na última quarta-feira. Então, eu vou tentar marcar uma reunião específica, a assessoria da secretaria que faz essa mediação e o acompanhamento, né? O acompanhamento da Comissão de Educação está aqui, então a gente já tenta acertar uma data para vir pessoas responsáveis que consigam dialogar sobre isso para dar os encaminhamentos, como nós tivemos aqui o setor responsável sobre o processo de contratação. Então, a gente tem 2, né, audiências para tentar agendar ainda nessa reta final de ano. A Elaine de Uberaba pergunta, sobre módulo 2, em 2025, pode ser realizado de forma remota, que são as reuniões com o corpo docente da escola. A outra pergunta da Elaine, também está no nosso chat, sobre a distribuição de aulas. O professor é obrigado a pegar todas as aulas somente num turno? A resolução fala preferencialmente, mas alguns da gestão alegam que é obrigatório. Interpretam preferencialmente como obrigatório. Dúvidas de professores de Uberaba e região. A Débora gostaria que a secretaria esclarecesse sobre o pagamento do valor atrasado de 2016. Muitas pessoas que foram nomeadas em 2016 e mudaram o número de admissão tiveram resposta da própria Secretaria de Estado da Educação de que não irão receber. Como a secretaria fará o pagamento para alguns e só pelo fato de ter havido mudança da admissão ficaram de fora? É o mesmo ponto também que eu recebi na minha rede. Eu acho que vale uma audiência específica. Eu vou passar para a Mércia e para a Marina. Tem mais alguma coisa? Não. A gente não tem mais nenhum questionamento pelo chat. Eu vou passar para vocês responderem esses pontos e a gente já encaminhar para o final da audiência. Vocês têm mais algum ponto? O primeiro questionamento, deputada, sobre cortar contrato. Tanto o edital 03 quanto o 04, ele já vem estabelecendo os motivos de dispensa. Então, não existe a previsibilidade do gestor simplesmente cortar o contrato, né? E eu acho que, nesse ponto, nós temos outro avanço significativo, né? Não fica a critério ou ato discricionário do gestor cortar contrato. Tem que ter toda uma justificativa e um embasamento que já consta nos editais. Em relação à composição dos cargos, né, como a própria resolução já fala, é preferencialmente. O porquê o preferencialmente? Para uma melhor organização pedagógica, no sentido de falta de professor e ter uma substituição, e também para que esse professor tenha a oportunidade de ter um segundo cargo, né? A gente sabe que a maior parte da nossa rede tem mais de um cargo, né, deputada? Então, preferencialmente. Mas isso tudo entra uma questão pedagógica da escola, porque, se não for possível agrupar tudo em um turno, a gente tem que montar com outro turno. Eu vou citar um exemplo que a gente teve numa regional do interior, que o professor de física ele pegou as aulas num turno e ficou aulas de física à noite, e ele com itinerários. Então, não se achava um professor de física para o noturno. Então, esse preferencialmente no mesmo turno, ele tem que ser visto de forma pedagógica para que o nosso aluno tenha o professor dentro de sala de aula, né? Então, esses componentes curriculares que têm mais de um turno e que a gente tem uma dificuldade de professor e que eu tenho um professor efetivo, eu tenho que ver isso tudo dentro da escola, e aí é o gestor dentro da escola que conhece a sua realidade. Mas aí, Mércia, no caso do que você está orientando, de fato, não ser cumprido. A quem o professor recorre?
porque essa situação mesmo que você citou, da situação de 2 cargos, né? Ninguém da educação sobrevive com um único cargo de professor, não em Minas Gerais. Então, às vezes, o professor ele vai ter um segundo cargo, às vezes, ele vai ter um segundo cargo também em outra rede, né? Isso é muito comum. Eu ia falar no interior, mas isso é muito comum em todo o estado, né? Você ter, por concurso público, você vai tendo aí, você compõe a sua vida com 2 cargos. Então, se esse é um preferencialmente, que não é obrigatoriamente, é para atender as questões pedagógicas da escola. Mas você tem uma situação em que o professor não consegue, exatamente pela vida de 2 cargos. E se ele não consegue resolver isso na escola, por uma suposta, né, intransigência, a quem ele recorre para tentar resolver isso? Aí é a nossa parte, né, enquanto inspetor escolar. Essa composição ela não é feita só pelo diretor. Ela é analisada junto com o inspetor escolar. O inspetor escolar valida essa composição. Então, ela não fica só na mão do gestor. E, esse momento, tem a inspeção junto, acompanhando o gestor da escola. Então, essa é a pessoa que está dentro, né, nós, inspetores, dentro das nossas escolas. Então, deixa eu fazer um combinado com você, que, eventualmente, se eu receber alguma demanda aqui como presidenta da Comissão de Educação, eu vou te encaminhar. Tá bem? Que aí fica bem resolutivo, né? De onde, gente, é final de ano, né? A gente tem que zelar para que as pessoas fechem o ano, comecem o ano com o mínimo de paz. Então, vamos tentar, daquilo que depende da gente, a gente garantir aí o respeito e a paz, né, naquilo que a gente conseguir aos nossos colegas da educação. Então, se chegar alguma demanda para a gente relacionada que é a questão do turno preferencial, que não conseguir ser resolvida no âmbito da escola e trouxer um prejuízo aí irremediável para a professora ou para o professor, nós vamos encaminhar diretamente a você, participou da audiência conosco, para que você possa nos ajudar nesses encaminhamentos, tá bem? Sim, a gente tem que verificar, deputada, porque tem situações em que a gente consegue resolver, né? E tem situações, uma escola pequena, que é impossível. Mas tendo um canal, o que eu acho que é importante é ter um canal para tentar resolver. Sim, né? O que eu acho que é difícil é quando você não consegue lugar nenhum para tentar resolver. Então, por isso que eu acho que esse diálogo ele é importante. E aí as pessoas sabem já diretamente qual é o encaminhamento. Tudo bem? Tudo bem. Eu já vou encerrar essa audiência, que ela já cumpriu aí os objetivos, ela fica disponível no portal. Pergunto se tem... Marina ou Mércia, tem alguma consideração para a gente fechar a audiência? Só agradecer pela acolhida, pelo recebimento das informações. Muito obrigada, deputada. Muito obrigada aos membros da mesa. Obrigada, viu, gente? Nós estamos à disposição. Muito bem. Eu também só agradecer, né? Agradecer à deputada, agradecer aos membros pela acolhida e pela audiência. Muito bem. Sindesp? Ami, Sindiute? Muito obrigada por tudo. Agradecer também. Então, posso fechar a reunião? Olha, então, não, na verdade, eu vou suspender, porque se nós conseguirmos aqui um quórum para votar os requerimentos oriundos dessa audiência, eu já vou votar. Nós temos 2 encaminhamentos, né, que vieram das participações. A questão dos esclarecimentos sobre o retroativo de 11.36. Vamos fazer uma conversa específica aqui em audiência sobre isso, e vamos fazer uma audiência específica, juntando todas as demandas sobre fechamento de turmas que nós temos recebido, que também foi objeto aqui de questionamento durante essa audiência. Então, eu preciso de requerimentos específicos, e já vou acertar aqui a data da audiência dessas 2 reuniões. Então, eu vou suspender os trabalhos. Quero agradecer à Secretaria de Educação, através da Mércia e da Marina, ao Sindiúti, através da Denise, que está compondo mesa, mas também da Idalina, que está aqui conosco, e da Neuzete, da Direção Estadual do Sindiúti também. Quero agradecer à AMIR, né, através da Giovana, e o Sindesp, através da Carmen, que estão aqui. Então, vamos suspender os trabalhos. Eu acho que esse processo de sempre ter um espaço público, de uma demanda tão gigantesca, que é o processo de contratação temporária, eu acho que é um processo importante. Né? E quero lembrar também das nossas próximas audiências já agendadas. Agora, no período da tarde, nós vamos ter uma audiência que vai debater o SASEC. Está confirmado alguém da secretaria? Ok?
Na segunda-feira, nós vamos dar continuidade às sugestões, né? E agora o governo vai trazer para a gente o que ele pretende alterar sobre a resolução de professor de apoio para 2025, que já é consequência também de uma reunião, uma audiência anterior, que nós já havíamos feito, então ficou como esse encaminhamento agora para o final do ano. No dia 13, no período da manhã, nós vamos receber aqui o Sindiúti, subsede Ibirité, que eu recebi uma demanda durante uma visita técnica que eu fiz ao SESEC de Ibirité, sobre as questões relacionadas ao concurso da rede municipal de Ibirité. E essa audiência pública, então, vai ser no período da manhã. São as nossas audiências já agendadas. E aí a gente tenta ver agora o agendamento dessas duas audiências, e eu divulgo para que a categoria possa acompanhar. Muito obrigada a todas as nossas convidadas. Os trabalhos estão suspensos. Da comissão, são 2 requerimentos que são resultados da audiência pública, dos questionamentos que chegaram. Aí eu passo a presidência dos trabalhos para quem, gente? Passo a presidência dos trabalhos para votação de requerimentos de minha autoria para o deputado Sargento Rodrigues. Recebo a presidência e passo a fazer a leitura dos requerimentos. Primeiro requerimento, excelentíssimo senhor deputado, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Primeira vez que eu presido. A deputada que subscreve... Não, a melhor é de segurança. A deputada que subscreve requer de vossa excelência os termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para que a Secretaria de Estado de Educação preste esclarecimento a respeito da forma de pagamento dos valores devidos aos profissionais à educação básica referente ao reajuste do piso salarial profissional do magistério dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016. Autora, deputada Beatriz Cerqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. O segundo requerimento, a deputada que subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a necessidade de revisão da posição da secretária de Estado de Educação a respeito de fechamento e não abertura de turmas nas escolas da rede estadual de educação em 2025. Também a autora, a deputada Beatriz Cerqueira. Em votação, requerimento, senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam, permaneçam com 50 aprovado. Devolvo à presidência dos trabalhos a ilustre colega deputada Beatriz Cerqueira. Deputado, obrigada. Eu quero agradecer a generosidade da deputada Ana Paula Siqueira, que está em audiência aqui na casa e pôde estar aqui conosco para que pudéssemos votar os requerimentos oriundos, né, da audiência. Então, muito obrigada. A audiência que Vossa Excelência está participando, ela é muito importante e agradeço a sua generosidade. Também, da mesma forma, agradecer ao deputado Sargento Rodrigues, que estava também em audiência da Comissão de Segurança Pública e, ao finalizar, imediatamente se colocou disponibilidade para nos ajudar no quórum para a aprovação desses 2 requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos colegas. Antes do encerramento, ordem, claro, deputado. Só para trazer aqui uma notícia importantíssima, o governador publicou nas redes sociais dele hoje, viu, deputada Ana Paula? Cedinho, que o pagamento está em dia, no 5º dia útil, viu? É uma notícia assim, extraordinária, depois de 6 anos de governo. Só para deixar registrado. Extraordinário. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos colegas, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada hoje, às 14 horas, com a finalidade de debater com a Secretaria de Estado da Educação os encaminhamentos da audiência pública realizada na 17ª reunião extraordinária da Comissão, em 25/4/2024, que debateu os impactos da resolução da Secretaria 4.955, de 5 de fevereiro de 2024, na organização e no funcionamento dos Centros Estaduais de Educação Continuada, SESEC. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Pronto, gente.